Ontem, dia 6 de junho de 2016, o mundo do xadrez sofreu uma grande perda. Victor Korchnoi, conhecido como Victor o Terrível, infelizmente veio a falecer aos seus 85 anos de idade. E aqui o canal está oferecendo um pequeno tributo à grandiosidade do grande Victor Korchnoi. O cara foi uma verdadeira lenda do xadrez. Jogou em 3 matches que produziram o campeão mundial. Tudo bem, infelizmente ele veio perder para Anatoly Karpov nesses 3 matches, mas não deixa de ser um grande jogador. Nascido em 23 de março de 1931, Victor Korchnoi era um grande jogador profissional de xadrez. Um dos mais fortes grandes mestres, 2 vezes desafiante ao título mundial, o mais forte jogador que nunca ganhou tal título. Recentemente, ele era o mais velho grande mestre ativo em torneios. Filho de um pai judeu e uma mãe católica, ele aprendeu a jogar com 5 anos de idade. Em 1974, perdeu a final do torneio de candidatos para Karpov, que se tornou campeão mundial após Fischer se recusar a defender seu título. Então Korchnoi venceu os 2 ciclos consecutivos de candidatos para desafiar Karpov, em 1978 e 1981, embora tenha perdido ambos. Victor participou de 10 torneios de candidatos. Foi 4 vezes campeão da União Soviética. Em setembro de 2006, ele venceu o campeonato mundial na categoria sênior. Mais ou menos por volta de 1970 ele abandonou a União Soviética e mudou-se para a Suíça, em troca de asilo político, e passou a defender a bandeira desse país. Em 2009, ele se tornou o jogador mais velho a vencer um campeonato nacional, tornando-se campeão suíço aos 78 anos. Em 2012, veio a sofrer um derrame, e especulou-se que nunca mais jogaria xadrez competitivo novamente. Ainda assim, em 2015, ele ainda conduzira várias exibições simultâneas. Como pequeno tributo a essa lenda de xadrez, uma partida contra outra lenda, grande Mikhail Tal. Victor Korchnoi jogando de brancas contra Mikhail Tal de negras no campeonato da União Soviética de 1962. D4, cavalo F6, C4, C5. Tal escolhe sua defesa Benoni, que sempre foi sua preferida, por dar um contra-jogo dinâmico às negras. D5, E6, cavalo C3, peão toma um peão em D5, peão toma em D5, D6. Defesa Benoni que caiu em popularidade na prática moderna, depois de contribuições de grandes nomes como Kasparov, por exemplo, para sua teoria que estabelecia linhas com avanço dos peões centrais, fazendo valer sua maioria de peões centrais, consequentemente a vantagem de espaço. Seguiu o cavalo F3, G6 e aí G3 por parte do Korchnoi. Gostava muito de fazer o flanqueio também do seu bispo, quando ele via que seu oponente também ia fazer assim, nesses sistemas índios, com abertura de peões de dama. Bispo G7, bispo G2, roque por ambos jogadores. Cavalo A6, e não colocando, por exemplo, o cavalo em D7, onde ele bloqueia o seu próprio bispo. Cavalo A6, H3, cavalo C7, E4, fazendo valer sua maioria de peões centrais. Cavalo D7, prevenindo o avanço E5, que era uma ameaça bastante forte. Inclusive a gente vai ver que esse lance E5 fica se mantendo vivo durante toda a partida. É sempre uma grande ameaça. Torre E1, cavalo E8, bispo G5, lance bastante desagradável para as negras, porque depois de bispo F6, esse bispo aqui não fica muito bem colocado. Victor Korchnoi, depois de ter deslocado o bispo inimigo, volta com seu bispo para E3, torre B8, planejando conseguir contra-jogo na ala da dama com o avanço dos peões. A4, tentando desencorajar esse avanço. A6, dizendo não, vou avançar. Bispo F1, mais um, tomando controle aqui da casa B5. Dama E7, cavalo D2, uma ideia bem clássica na Benoni, trazer o cavalo para a casa C4, onde ele não só bloqueia esse peão aqui, como também pressiona o
peão atrasado em D6. Se o cavalo C7, F4, mantendo viva a ideia do avanço E5. O tal responde tentando criar contra-jogo da lado da dama através de B5. E o Costinay diz: meu amigo, eu não quero saber não. E5 aqui, ó, criando um perigoso peão passado aqui na coluna D após a troca. Ele não toma esse peão imediatamente, sim joga cavalo de D4, ameaçando agora jogar o lance D6, onde ele atacaria esses dois peões, ganhando material. Portanto, seguiu aqui dama D8, saindo desse garfo duplo que poderia vir. E aí as negras perdem o par de bispos. Cavalo toma o bispo F6, cavalo toma o cavalo. E agora D6, fazendo vários lances intermediários antes de vir a tomar o peão de volta. Atacando o cavalo vem para E6, e agora F toma E5. Atacando o cavalo aqui, fazendo valer sua estrutura de peões bastante agressiva, bem avançados. O jogo vai ser praticamente, vai girar em torno desses dois peões aqui. B4, contra-atacando, né? Agora ameaçando tomar, caso também seja tomando aqui o cavalo. Cavalo D5, não suportando trocar agora. E aí depois de bispo B7, o tal consegue alguma atividade para o seu bispo ao longo dessa diagonal. Porém não vai fazer valer tanto essa atividade, como a gente vai ver depois de dama D2. Agora o plano das brancas é mais ou menos o seguinte: quem sabe jogar bispo C4 aqui para remover esse camarada que defende a casa G7, e aí depois aproveitar essas fraquezas aqui nas casas escuras ao redor do rei, jogando, por exemplo, bispo H6, e aí depois provavelmente dama G5, F6 com ameaça no mate em G7. Você pensa, mas essa é uma ideia muito simples, será que funciona? Você vai ver que é uma ideia muito legal. Dama D7, rei H2, tomando cuidado com a segurança do seu rei antes disso. B3, torre de AC1, esse lance é muito legal, oferece o peão A4 e o tal vai lá e toma. Segue bispo C4 agora ameaçando trocar pelo cavalo. Bispo C8, torre F1, torre B4, atacando o bispo, e agora sim é hora de trocar. Depois da troca, bispo H6, introduzindo agora a possibilidade de trazer a dama para G5 com aquele mesmo plano de dama F6 com posterior mate em G7. E aí, bem, a gente tá falando do tal, né? Depois de tirar a torre para E8 e seguir dama G5, tal acho um recurso muito legal de defesa. Joga torre E4, provavelmente acho que o maior lance. Agora, por exemplo, dama F6 não é possível, também não é recomendável, né? Por que não é possível? Porque depois de dama F6, segue-se torre E2 com cheque, e não importa para onde o rei venha, se rei G1, por exemplo. Aí, negras tem um cheque muito desagradável com dama D4, e nessa posição, se o rei vier para H1, elas têm um cheque com bispo D5. Talvez seja até pior esse daqui. Por isso, nessa posição seguiu torre F2, defendendo a segunda fila, e F5, lance praticamente forçado, uma vez que depois de dama F6 precisa se trazer a dama de volta para defender a segunda fila. Dama F6, dama vem para D7 defender. Torre tomou o peão em C5, recuperando o seu peão. Torre C4, oferecendo a troca. Depois da troca, agora essa torre branca aqui que sobrou tem que dar um jeito de chegar aqui em C7, onde é que ela vai desenvolver uma pressão incrível. Uma manobra interessante seria torre F3 com a ideia de torre C3 e chegar aqui. A gente vai ver depois também que quem sabe trazer o bispo, para E3, tomando controle dessa casa 7 fosse legal. Talvez você não estiver visualizando agora o controle dessa casa 7, você vai ver mais pra frente, porque seguindo a partida, torre D2, e aí depois de bispo E6 voltando, torre D1, o tal acha novamente um recurso muito bom.
dama A7. E aqui agora a torre vai ficar por um momento um pouquinho presa na defesa da segunda fila, principalmente na defesa dessa casa aqui, onde as negras vão tentar arranjar contra-jogo nela. Dama D7, torre D1, eles repetem o lance umas vezes, agora ele joga torre D4, bloqueando o caminho aqui para casa F2. E óbvio que não vale tomar a torre agora por causa do checkmate, né? Aqui em G7. Seguiu dama D7 então. E agora um lance muito bom por parte do Korchnoi. Jogam as brancas. Que lance fazer? Korchnoi joga G4. Um lance excelente. Aí você faz, mas tá perdendo peão. Mas por que ele oferece esse peão? Bem, na partida seguiu A5, tá? Mas aqui, se peão toma o peão, H toma o peão, bispo toma em G4, segue-se agora torre C4, e a torre vai chegar na casa C7, com uma pressão enorme. Depois G4 seguiu A5 por parte do Mikhail Tal. Tal vai botar fé nesses dois peões aí para ver se eles conseguem avançar no finalzinho. Seguiu rei G3. É muito legal esse lance rei G3, cara. Tipo, não é só procurando assim questão de segurança pro rei, mas o rei depois, como as peças negras não tem muito o que fazer aqui, estão praticamente muito passivas, presas na defesa, não tem muito o que fazer, não tem muito o que atacar, e aí o rei vai simplesmente fazer uma caminhadinha aqui e se tornar uma peça muito agressiva nesse final. Torre B8, as negras não podem fazer muita coisa, o rei vem para H4, dama F7, fazendo a troca, agora rei G5. Simplesmente o rei agora uma peça muito agressiva. Então não troca as damas. Troca logo em G4. Segue esse bispo D7. Torre C4 agora. Ameaçando vir para C7. A4. E aí a torre chega em C7 finalmente. A3. Tentando promover um dos seus peões. Porém agora segue um lance muito legal por parte do Korchnoi. Em 5 segundos, será que você consegue encontrar o lance? Torre toma o bispo em D7. Esse lance vem para simplesmente desconectar as peças negras da defesa. Depois de dama, toma torre em D7. E6 atacando a dama. Esse lance desconecta de vez as peças inimigas. Depois de dama 7, fazendo valer aqui o avanço provavelmente. E lógico também se mantendo de olho nessa casa aqui onde ele daria cheques. O Korchnoi faz um lance legal, dama E5, centraliza a dama, cobre essa casa aqui, E3. Depois de A toma um peão em B2, acredito não dá tempo do tal promover. Por causa de E7, uma ameaça mortal. Agora o peão fica na frente da dama, a dama não pode defender a casa e ameaça se o mate. Em G7. Depois de rei F7 tentando escapar. Segue-se agora D7. Depois desse lance incrível, tal abandona. Por quê? Bem, se não seguisse D7, tentasse algumas ideias de dama aqui, o rei provavelmente ia escapar através dessa casa aqui. E provavelmente as negras conseguiriam promover seu peão. Porém, depois de D7, qual é a ideia aqui? Se a dama tomar o peão em D7, segue-se dama G7, por exemplo. E aí, se o rei vir, segue o mate. Ok? Então, depois de D7, o Mikhail Tal abandona a partida. E aí, uma partida fantástica por parte do Viktor Korchnoi. Bem, a comunidade xadrística fica sensibilizada com a morte de um verdadeiro rei não coroado. Descanse em paz, Viktor Korchnoi.